E se você tiver os teus sentidos espirituais bem aguçados, você vai sentir um cheiro aí de perfume dele. Aleluia. Jesus cheiroso. Aleluia. Eu não sei o que você veio buscar, mas eu quero dizer que a resposta está nesse lugar. Porque a Bíblia diz assim que Deus ama quando os irmãos estão em comunhão. Salmo 133 diz isso. Diz que lá, na comunhão dos irmãos, Ele envia a bênção e a vida para sempre. Então é importante estar aqui, no lugar da comunhão, onde Ele envia a bênção e a vida para sempre. Amém? Que maravilha. Tem uma mulher com um cisto, nódulo, na axila, entre a axila e o seio. Não pode apalpar porque dói muito, não pode levantar o braço porque dói muito. E há uma preocupação que aquilo possa ser um tumor, um câncer, algo assim. Esse cisto vai secar completamente. Arakoshotasa protosananake niyosotoa. Está entre nós? Faz o sinal com a mão se é você. Que eu quero declarar a cura total sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Sotia motorroquia. Tem uma pessoa também que pediu uma cura na pele. E eu também estou vendo até no couro cabeludo. Deus vai curar também em nome de Jesus. Se estiver entre nós, faça sinal com a mão, as duas pessoas que eu chamei. E se estiver online, o mesmo Jesus que cura aqui presencialmente, nós já vimos milhares de curas online, não é verdade? Esse mesmo Jesus vai curar online. Aleluia. É você, filha? Glória a Deus. É ela pedindo cura no couro cabeludo. E você aonde? Então fique em pé. Aleluia. Deus está curando. A mulher que ao apalpar sente o nódulo na axila está entre nós. Vou chamar a última vez agora. Só fazer um sinalzinho com a mão. Jesus vai fazer desaparecer agora. E se tiver online, eu queria que o pessoal ficasse de olho nos comentários do YouTube. Porque vai desaparecer em nome de Jesus. Aleluia. Põe a mão aí, filha, na sua cabeça. Você também. O seu é na cabeça, né? Que você quer o milagre. E aí? Pai, no nome de Jesus. A igreja estende a mão. No nome de Jesus. Seja curada agora. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Em casa. Tem alguém pedindo um milagre agora. Seja curado. Seja curada agora. Na autoridade do nome de Jesus. Amém. Alguém aplauda o seu Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Fica só agora só o teclado. O resto dos músicos também vão descendo. E nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 10, verso 5. 1 Samuel 10, 5. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas. Diga comigo, um grupo de profetas. Em outras versões diz uma escola de profetas. Que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão... Uau, diga comigo, um grupo de profetas. Uau. E eles estarão profetizando. Agora 1 Samuel 19, 20.
1 Samuel 19, 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel. E Samuel fazia o quê? Presidia sobre eles. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Levanta a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber sua palavra e ser transformado por ela. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Samuel, talvez você já conheça a história. Ele é filho de Ana. Ana foi aquela mulher que clamou e pediu a Deus para que nascesse o seu filho. Depois eu vou te chamar de novo. Obrigado. Quantos lembram do voto que ela fez com Deus? Estou falando obrigado para a tecladista. Eu falei Saul, Samuel? Samuel, né? Samuel, filho de Ana. Ana clamou a Deus e disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu te darei. Na mesma época, Deus estava precisando de um filho. Por quê? Porque Deus iria tirar completamente tudo que ele tinha dado a Eli, que era o sacerdote vigente na época. Porque Eli era um homem que tinha permitido que os seus filhos praticassem todo tipo de iniquidade, inclusive no templo. E Deus então diz para Samuel, quando ele era pequeno, estava do lado da arca, ele dormia ali no tabernáculo, e Deus falou com Samuel: Samuel, Samuel. E a Bíblia diz que antes que a luz do templo se apagasse, Deus chamou a Samuel. Isso é muito sério. Samuel foi o primeiro juiz de Israel, que também era sacerdote de Israel e também profeta. Antes dele havia sacerdotes e haviam juízes, mas ele governava tanto na parte espiritual como profeta e também na parte sacerdotal como sacerdote do Senhor, e ele também operou como um juiz de Deus em todo Israel. Ali começa uma essência, diga comigo, reis e sacerdotes. Ali começa uma operação de governo e também de sacerdócio juntos. Deus começa a unir as duas coisas através de Samuel. Samuel, ele foi consagrado desde antes do ventre da mãe dele. E ele foi criado no altar de Deus para ser um profeta, para ser um sacerdote, para trazer a vontade de Deus, e ele sempre ouviu a voz de Deus. Agora entenda algo aqui comigo. Deus usa Samuel para inaugurar a escola de profetas. Diga comigo, escola hebraica. Samuel então consegue essa revelação de Deus, de que o povo precisava de ter um mestre e precisava discipular os jovens e as pessoas que tinham um chamado para poder adorar e buscar a Deus. Então Samuel, ele cria a escola de profetas inspirada por Deus, e você vê que começa então Deus criar a fórmula de como discipular e a escola de Deus. Diga comigo, escola de Deus. Escola hebraica. Deus criou um método, Deus criou a fórmula de como formar novos líderes através, então, desse grande homem de Deus chamado Samuel. E, por outro lado, existe outra escola na Bíblia, que não é a escola que Deus quer, que é chamada de escola grega. Diga comigo, escola grega. Tudo que é chamado de grego na Bíblia é uma má conotação. Porque os gregos, eles eram promíscuos,
os gregos eles eram idólatras, os gregos eles eram cheios de superstições, cheios de ideias malucas. Ao mesmo tempo também os gregos eles tinham muitos filósofos, e os gregos idolatravam o ser humano. A ideia do humanismo nasceu na Grécia. O humanismo, o homem como centro de todas as coisas, o pensamento onde eles pensavam para poder simplesmente falar alguma coisa nova, tentar descobrir muitas coisas. Saiu algumas coisas boas dali, saíram, mas ao mesmo tempo a escola grega se tornou o maior inimigo do reino de Deus. Talvez você diga, não, o maior inimigo do reino de Deus é o diabo. Não. Diga comigo, o maior inimigo do reino de Deus é a escola grega. Então, se é o maior inimigo do reino de Deus, e talvez é a primeira vez que você está ouvindo sobre isso, então eu quero que você preste muita atenção, porque nós vamos viver o reino de Deus. E nessa noite nós vamos erradicar o espírito da Grécia. Não, vou pregar em outra igreja. Nessa noite nós vamos erradicar o espírito da Grécia. Nós vamos erradicar esse pensamento grego. E vamos restabelecer a escola hebraica, a escola de profetas, a escola de Samuel, a escola de Jesus Cristo, a escola de Paulo, a escola de Pedro, a escola do livro de Atos. Vamos ver Atos capítulo 17. Quando entramos em Atos, capítulo 17, versículo 15, Paulo vai entrar em Atenas. Até hoje, Atenas é a capital da Grécia. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo. Por quê? O que ele via lá na cidade? Vendo tão entregue a... Era uma cidade entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam, que quer dizer esse tagarela? Verso 21. Agora eu vou ler o versículo, se você estiver marcando na sua Bíblia, você tem esse costume, eu marcaria o versículo 21, e se você puder escrever pequenininho aí do lado, escreve aí, Espírito da Grécia. Nós vamos pegar o versículo que mais fala sobre o espírito da Grécia e que mais explica a escola grega. Diz assim, pois todos os atenienses, Atenas é o coração da Grécia, ali sai todo o pensamento grego. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Essa é uma das essências do espírito da Grécia. Ouvir e dizer alguma novidade. Então, Paulo entra ali no meio dos atenienses. Ele entra no Areópago. Lá no Areópago havia um lugar, uma tribuna, um púlpito, um lugar para você discursar. E ali então ficavam os grandes filósofos.
Eles ficavam durante o dia pensando, meditando. Quem já viu aquela imagem do pensador assim? Hã? E eles também gostavam muito da idolatração do corpo. Foram os gregos que inventaram o fisiculturismo, tá? E eles eram muito focados no ser humano. E lá no Areópago eles então discursavam. É por isso que a gente tem os textos até hoje de Platão e tantos outros filósofos, né? Que eles falavam e tinha as pessoas que escreviam, eles também escreviam esses pensamentos gregos, né? Que trouxe o ateísmo, foi surgindo a partir disso, veio surgindo sobre o centro da humanidade, centro do mundo, é baseado no prazer do ser humano, por exemplo. Algumas escolas gregas, né, diziam que se você se sente bem, então não é errado. Alguém já viu coisa parecida por aí? Todos esses pensamentos que a gente vê no mundo ocidental nasceu na Grécia, aonde praticamente, irmãos, o que a Grécia transformou? A Grécia transformou em algo escrito, em algo metódico, a vida pecaminosa do homem sem Deus. E também criou nomes para poder ficar mais bonito, né? Você vê, o diabo sempre busca uma palavra mais bonita para dar nome ao pecado, né? Então ele fala assim, preferência sexual, gênero. Hã? Olha que bonito o Satanás falando na cabeça dos outros. E esses gregos, eu imagino que eles iam escrevendo e o diabo ia sussurrando no ouvido deles. Escreve isso aí. É boa ideia. Usa bem do... Agora, olha o que eles gostavam, de nada se ocupavam. Lê o texto lá. Quer dizer que eles não tinham outra ocupação a não ser de dizer ou ouvir alguma novidade. Esse é o espírito da Grécia. E o que aconteceu? A Grécia, ela tomou conta do mundo. Se você não sabe, Alexandre o Grande, 3 anos e meio mais ou menos, ele conquistou o mundo antigo. E ele criou a implantação, né, da cultura grega onde ele ia. Tanto é que uma das cidades que mais repete o nome no mundo é Alexandria. Não tem uma só Alexandria lá no Egito, tem Alexandria. E algumas já acabaram, mas sempre existiram muitas Alexandrias. Porque ele levava, né, o espírito grego aonde ele ia. Vai entendendo onde eu quero chegar aqui. A Europa moderna é a continuação da Grécia. E esse espírito grego, então, tomou conta da Europa. E os europeus migraram para onde? Para os Estados Unidos e para a América Latina. E já estavam contaminados com o espírito da Grécia. A cultura ocidental, a cultura que nós vivemos hoje, é uma cultura grega. É uma cultura, nós estamos dentro de uma cultura grega, mas nós não vamos viver a cultura grega. Pastor, o que o senhor quer dizer? Seja um pouquinho mais claro. Vou dizer bem claro para você a diferença entre a escola grega e a escola hebraica. A escola grega busca ouvir qualquer tipo de novidade e é muita curiosidade. E aí a gente vê isso no Instagram. Agora vamos falar do que nos interessa. Vamos falar da igreja. O espírito da Grécia tem entrado na igreja. Se você for para o Oriente, grande parte da África para lá, que a gente considera o Oriente, o evangelho que você pregar, se você não demonstrar o que está pregando, ninguém te ouve. Quem já ouviu falar de T.L. Osborne? T.L. Osborne. T.L. Osborne, ele foi missionário 2 anos, ele e a Daisy Osborne, eles foram missionários 2 anos na Índia. Depois de 2 anos na Índia,
Sabe quantas pessoas eles ganharam para Jesus? 0. Essa é a história de Theo Osborne. Ele falou, mas nos Estados Unidos a gente pregava e as pessoas, né, iam para a igreja com o que nós falávamos. Mas na Índia não ganharam ninguém. E eles voltaram da Índia para os Estados Unidos completamente derrotados, completamente atordoados, dizendo, meu Deus, a gente gastou 2 anos de recurso missionário para sequer ganhar uma alma. E aí ele voltou. Eles voltaram para os Estados Unidos e começaram a orar e buscar a Deus. Falou, Senhor, a Índia é um dos países mais populosos do mundo e a gente não conseguiu ganhar uma alma. O que nós podemos fazer, Senhor? E Theo Osborne começou a orar e começou a buscar. E alguém disse para ele, você ouviu falar de um homem de Deus chamado William Branham, que está Deus usando ele em curas e milagres? E ele não acreditava muito nisso. Ele falou, eu vou lá ver se é verdade. Eu vou lá conhecer esse movimento de curas, milagres, de unção. E lá, aleluia, o Espírito de Deus tomou conta de T.L. Osborne. E ele viu milagres diante dos olhos dele. E ele viu que o que estava escrito na Bíblia ainda acontecia. Aleluia. E Theo Osborne pediu, buscou a Deus, foi batizado com o Espírito Santo, começou a jejuar, começou a orar e entrou nele uma inquietação nova, dizendo assim, eu preciso voltar para a Índia e levar o que eu acabei de aprender. Porque ele falou, nunca mais eu piso na Índia. E ele falou, não, agora vamos passar limpo isso aqui, Satanás. 2 anos pregando, não aconteceu nada. Mas Theo Osborne, quando voltou para a Índia, ele já não voltou mais com o espírito grego. Porque os indianos, os orientais, eles não estavam nem aí para essa história de falar ou ouvir alguma novidade. O que eles queriam era algo que trouxesse uma mudança na realidade deles. Quem está entendendo? E sabe o que aconteceu? Quando ele chegou lá, aleluia, ele começou a desafiar, ele entrava nas tribos e desafiava. Ele falou, se Deus existe, Deus vai curar aqui. Irmãos, e se Deus não curasse, ele ia morrer. Porque lá, charlatão, vamos matar esse cara. E Deus começou a operar milagres, mais milagres. E ele começou a repreender os demônios começaram a se manifestar. E ele começou a demonstrar o poder de Deus na Índia. Aí depois eu não tenho tempo para contar toda a história de Theo Osborne aqui para você. Mas se você depois ler a história de Theo Osborne. T.L. Osborne criou o que nós chamamos hoje das grandes cruzadas massivas de milagres em céu aberto. Alguém nessa igreja já ouviu falar de cruzada de milagres? Você já ouviu falar de grandes cruzadas de milagres, céu aberto? Eu estou, inclusive, me organizando para abril estar no Paquistão. Para mais de 400 mil pessoas. Já ouviu falar dessas coisas? Sabe quem Deus usou para criar isso? T.L. Osborne. Antes de Theo Osborne, as cruzadas eram feitas em tendas de circo. Às vezes as maiores davam 7, 8, 10 mil pessoas, com a gente de fora. E Theo Osborne criou outra coisa. Criou não, né? Ele redescobriu uma nova coisa que os preletores antes dele não faziam. Por exemplo, antes dele estava Oral Roberts, que é um exemplo de um grande homem que fez cruzadas. Oral Roberts, ele pregava nas tendas e ele ia colocando a mão em cada um. E ele orava por tantas pessoas que ele tinha que ficar sentado. Muitas vezes as pessoas seguravam a mão dele para poder pôr nas pessoas. E ele se colapsava depois de orar por 10 mil pessoas. E às vezes ele ficava 2, 3 dias no hospital para se recuperar das dores que dava no corpo dele, de tanto que ele... Porque ele só lia o texto, né? E porão as mãos sobre os enfermos. Então ele tinha que pôr a mão em 10 mil pessoas. Mas todos, era assim, dia sim, dia não.
Só que aí T.L. Osborn falou, como é que eu vou orar por 1 milhão de pessoas? Que ele pregava para 1 milhão, meio milhão, 300 mil pessoas, a céu aberto, lugares remotos que não podia andar no meio do povo. Aí ele teve a revelação de algo que para nós é comum, que aquele homem disse para Jesus, basta uma palavra e meu servo será curado. E T.L. Osborn criou a oração do púlpito, seja curado, faz o que não podia fazer. Você já viu algo assim por aqui? Faz o que não podia fazer. Foi T.L. Osborn. Uau! Aplauda o Senhor Jesus. Agora, escuta o que eu vou te dizer. T.L. Osborn, 2 anos, não fez nada com filosofia, com ideia, com ideologia, um evangelho mental, o evangelho histórico, o evangelho teórico, não mudou a vida de ninguém na Índia. Nada, zero. E depois que ele começou a usar o poder de Deus, o profético, os milagres e a escola hebraica, preste atenção, hoje existem 135 mil igrejas ao redor do mundo que são derivadas do ministério de T.L. Osborn. Quantos estão entendendo? Como é a escola hebraica? Para você entender. Jesus não inventou o batismo. Tanto é que ninguém tinha que explicar o que era o batismo. Arrependei-vos e batizai. Batizai, todo mundo já era uma prática comum nos tempos de Jesus, centenas de anos antes já se praticava. A gente tem estudos aí que mostrava que batismo era uma coisa comum. E Jesus não foi o primeiro rabi, o primeiro mestre, óbvio. Então, quando Jesus veio, e quando se anunciava batismo, não foi uma coisa que chocou a população. O pessoal já entendia mais ou menos o que era o batismo. Depois Jesus foi modificando sobre o arrependimento e o novo nascimento. Mas o batismo já existia. Em que formato? Da escola hebraica. Então, a escola hebraica batizava de que forma? A forma era o seguinte: havia um mestre, um rabi, um mestre que conhecia a Escritura, que conhecia de memória a Escritura, conhecia não somente a Escritura, como conhecia de outras coisas. Ele era um mestre. E quando alguém ia se tornar um pupilo, um aluno dele, como que funcionava? Ele tinha que se batizar. Nesse batismo ele estava fazendo uma declaração: eu estou nascendo de novo para ser teu filho, para ser teu imitador e para te seguir e absorver tudo que você tem para me dizer. Olha que coisa louca. Já no tempo antigo hebraico, já se chamava inclusive o seu mestre, o seu líder espiritual de pai. Era uma coisa muito comum, diga comigo, na escola hebraica. Então, qual era o objetivo da escola hebraica? Diga comigo, ser exemplo. A ideia era, eu tenho que ser igual o meu mestre, em tudo. Esse era o objetivo, ser igual. E o mestre tinha que ser exemplo em tudo. Então a escola hebraica, diga comigo, faça o que eu faço. Diga assim, faça o que você vê eu fazendo. Então, inclusive tinha 3 passos. Era assim, veja eu fazendo. Depois, diga comigo, faça comigo. E terceiro faça sozinho. Então essa era a fórmula de Deus da escola hebraica. Formação através do discipulado. Pergunte para mim, o que é discipulado? Discipulado não é um cursinho da igreja. Vou repetir. Discipulado não é um cursinho da igreja.
Pastor, então o que é o discipulado? Discipulado é quando o discipulador é um exemplo e diz: veja eu fazer, faz comigo e faz sozinho. E qual é o método de discipulado da família do reino? Os GCs. Tanto é que quem frequenta GC é discipulado. Quem não frequenta GC não é discipulado. Porque lá no GC, o líder do GC começa a dizer: veja eu fazendo, eu vou orar, vai ser curado. Perna cresce em nome de Jesus. Coluna não sei o quê. Não é? Daqui a pouco tem um líder que está debaixo dele que começa a fazer a mesma coisa. Depois ele abre o próprio GC. E assim a igreja vai se multiplicando. Quem está entendendo? Porque essa escola hebraica, a escola do exemplo, veja eu fazer, faz comigo, faz sozinho. Veja eu fazer, e assim por diante vai crescendo. Agora, a escola grega não tinha isso. Você vai ver agora o tanto que o Brasil tem a escola grega. Os gregos inventaram uma metodologia nova. Os gregos gostavam tanto de ouvir e dizer coisas novas que eles falaram: ter um mestre só é muito chato. Vamos arrumar um monte. E aí criaram a universidade que nós temos dos dias de hoje. O mestre dava uma aula, o outro mestre dava outra aula, outro mestre dava outra aula. E qual era a dinâmica do aluno para com o mestre? O mestre dizia mais ou menos assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Escuta o que eu tenho para falar e faz o que você quiser. O que você gostar, você absorve. O que você não gostar, não absorve. Se você entendeu, amém. Se não entendeu, o problema é seu. Eu já recebi meu salário. Vocês já viram algo assim parecido nos dias de hoje? Não é essa escola que a gente tem hoje no Brasil. E é o natural. Inclusive, a gente nasceu nessa escola achando que isso é normal. Não. O normal é eu escutar um professor. Eu não tenho nenhum vínculo com ele. Eu estou pagando para ele me dar uma aula. E esse espírito entrou dentro das igrejas evangélicas. Hoje, como que funciona algumas igrejas evangélicas que não é a nossa? Como que funciona? Os pastores, tem igreja que toda semana tem um culto de um, o outro tem outro culto. O pastor, quando prega, o povo nem quer ir. E se ele não trazer um famoso para pregar, para falar alguma novidade? Porque tem que trazer alguma novidade. Tem que trazer alguém. Aí vem uns pregadores, irmão, que não tem nem revelação, é revelamento. Inventam as pregações assim tão cabulosas que o povo fala assim: rapaz, foi lindo, você entendeu? Não. Mudou a tua vida? Não, mas rapaz, ele conectou uns negócios assim que eu vou te contar. E não falou nada. E não mudou ninguém. E ninguém foi curado, e ninguém foi liberto. E outra, ele disse assim, não olhem para mim. Para ser pior ainda, falou: não me imitem. Imitem a Cristo. E aí criamos uma igreja órfã, que tem um monte de mestres, mas não tem nenhum pai. E o que era para ser o pai, na verdade, ele é o dirigente da igreja, porque ele não é pai de ninguém. E ele mesmo diz: eu não sou pai de ninguém, eu estou aqui só como dirigente de uma ONG. Parece uma ONG. E ninguém é filho de ninguém, e ninguém é discípulo de ninguém, e está todo mundo ali esperando ouvir alguma novidade. E ai dele se não trazer um pregador famoso de vez em quando. Observaram a escola grega? Quem está entendendo? Mas a escola hebraica não precisa ficar trazendo um monte de gente para falar. Quem está entendendo? Porque o mestre que está ensinando, ele diz assim: olha para mim. Paulo era dessa escola. Paulo era da escola hebraica. Sabe qual que é a escola hebraica? Sejam meus imitadores.
Você quer saber se você está numa igreja grega ou numa igreja hebraica? Escute se o pastor fala, olha para mim, ou se o pastor diz assim, não olha para mim. Veja se o pastor trata os membros como filhos, ou se ele trata os membros como clientes. Você está entendendo, crente? Hoje o espírito da Grécia vai sair de você em nome de Jesus. Hoje você vai entrar na escola hebraica. Quem quer ser discípulo de Jesus Cristo? Quem quer ser discípulo de Jesus Cristo? Então, para ser discípulo tem que ser feito através da escola hebraica. Não da escola grega. Nós não estamos aqui na família do reino para ouvir alguma novidade. Uma vez, 2 rapazes saíram da igreja. E aí eu perguntei para um que fala, vai lá ver por que saíram da igreja. Sabe o que eles falaram? É que o pastor está repetindo muitas mensagens. Então ele quer ir numa igreja onde não se repete as coisas. Porque ele precisa ouvir alguma novidade. Hã? E a pregação só é boa se emocionar e chorar. Eu até chorei. Você não... Diga comigo, é necessário que eu vos repita. Outra vez, diga, é necessário que eu vos repita. Isso está na Bíblia? Sim. Paulo disse, é necessário que eu vos repita e eu volte a ensinar as mesmas coisas. É necessário. Sabe por quê? Quando você ouve uma vez, você não pega. Na segunda, você não pega. Na terceira, na quarta. Às vezes você precisa de anos ouvindo aquilo, até que aquilo não somente entra na tua cabeça, mas entre no teu espírito. Ninguém aqui começou a praticar as coisas quando ouviu pela primeira vez. Primeira vez que você ouviu sobre primícia, você foi lá, não, já estou indo. Não, você falou, gostei, interessante, mas eu quero ouvir mais. É ou não é? É ou não é, irmãos? Vocês estão gostando dessa aula de hoje? Não tiver problema é seu. Não estou aqui para falar alguma novidade. Eu estou aqui para ser pai. Eu estou aqui para te ensinar a ser filho de Deus. Amém? Então, veja algo que Paulo dizia. Lá em 1 Timóteo, perdão, 1 Coríntios. Errei. 1 Coríntios capítulo 4. Verso 15. 1 Coríntios 4, 15. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios, que seriam 10.000 professores, tutores, a palavra aios é tutor. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias, contudo, muitos, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Então, Paulo não se considera um tutor. Ele se considera um pai. Ele disse, eu vos gerei no Evangelho de Jesus Cristo. Diga comigo, eu vos gerei. Aleluia, eu vos gerei. Eu vos gerei. Agora, eu quero que observem algo muito lindo. 2 Reis 2, versículo 3. Como eram chamados, agora vamos voltar para o Velho Testamento. Como eram chamados os alunos da escola de profetas? Eu usei a palavra aluno. Eu usei uma palavra grega, do tempo moderno. Nem sequer existe essa palavra lá na Bíblia.
Olha o que diz. Então os filhos dos... Diga, filhos dos profetas. Outra vez, filhos dos profetas. Olha o que diz o versículo 5. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó. Agora, 2 Reis 6:1. 2 Reis 6:1. E disseram aos filhos dos profetas a Eliseu. Então, eles eram chamados de filhos dos profetas. Vamos a 2 Reis 2:9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito. Diga comigo, porção dobrada. Muita gente, né, a gente que é pentecostal, a gente acha que porção dobrada é receber o dobro da unção de alguém, não é? Tem como eu te dar o dobro do que eu tenho, se eu só tenho aquilo? Impossível, né? Se eu tenho R$1.000, tem como eu te dar 2? Então, ele não pediu porção dobrada no sentido, me dá o dobro do que você tem. Porção dobrada era a porção do primogênito. Diga comigo, porção do primogênito. Deuteronômio 21:17. Olha o que diz. Deuteronômio 21:17. Isso estava na lei. Mas a gente é pentecostal, se algum dia a gente ouvir porção dobrada, recebe o dobro, aí você não pede a porção dobrada do profeta, tu pede de Deus. Aí Deus tem ilimitado para dar. Amém? Você não ficar chato também. Porção dobrada, nada a ver. Deixa o profeta achar que é o dobro, irmão. Quem está entendendo? Não estou ensinando você para você virar um crente chato. Então, se alguém falar que é porção dobrada, tu pega também. Se pegar metade, já tá bom. É ou não é? Mas ao filho da desprezada reconhecerá por... O que estava... Deixa eu explicar a lei de Moisés. A lei era assim, o homem tinha uma mulher desprezada e, né, que talvez não aconteceu alguma coisa, mas ela teve um filho com ele. Aí depois ele teve um segundo filho com outra. Ele não podia considerar o filho da mulher que ele amava como primogênito. Ele estava obrigado, por lei, em considerar o filho da desprezada como primogênito. Quem entendeu a lei? Então, quando Eliseu diz, eu quero a minha porção dobrada, ele estava tomando posse dessa lei. Ele estava dizendo assim, olha lá, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto... O que era a porção dobrada? Era assim, ó, todos os filhos recebiam uma porção, mas o primogênito recebia o dobro. Quem entendeu? Amém. Então, se a herança era, por exemplo, 10 vacas para cada filho, o primogênito recebia 20 vacas. Essa era a porção dobrada. Então, Elias estava indo embora. Todos os filhos dos profetas já sabiam que ele estava indo embora. Se você ler ali o texto, um pouquinho antes, vai dizer que os filhos dos profetas iam seguindo a Elias e esperando ele subir. E Eliseu ia um pouquinho mais na frente e ele até brigava com os filhos dos profetas, os irmãos dele. Falou, vocês ficam calados aí, para de falar. Porque eles falavam, não, a gente já sabe que ele vai subir. Eles falaram, então vocês calam a boca. Ele falava, brigando com os irmãos dele. E chegou uma hora que Elias falou assim, me deixa. Eu estou indo embora. Aí ele dizia, vive o Senhor, vive minha alma, que eu não te deixarei. E Elias falava para ele, ó, me deixa, eu estou indo embora. E ele falou, não interessa onde você for. Ele foi de Gilgal, aí ele foi para Betel, aí ele foi, né, para Jericó, todo passo a passo. Até que chegou uma hora que eles chegam no Jordão e ele fala assim, me deixa. Ele falou, não te deixo. Aí ele falou, então tá bom, o que você quer?
Ele falou: eu quero ter a porção do primogênito. Eu quero ser de todos os filhos do profeta o sucessor. Eu não quero ser um profeta, eu quero ser o patriarca dos profetas. E não foi isso que aconteceu? Quando Elias subiu, o manto caiu. E quem pegou o manto? Eliseu. E quem se tornou o pai dos profetas? Eliseu. Então agora você está entendendo. Toda a dinâmica da escola hebraica era uma dinâmica de paternidade. Ai, meu Deus. Nenhum aleluia. Diga assim: aleluia. Vamos ler algo que você vai ficar chocado. Está lá em Gênesis. 45, 8. Diga comigo: os reis se submetiam aos homens de Deus como pai. Eles reconheciam a paternidade espiritual dos profetas, né, dos sacerdotes. Existe alguém maior que Faraó? Na terra, em riqueza, em grandeza? Faraó era Faraó, meu querido. Vamos ler o texto? No 3, você vai me ajudar agora, hein? 1, 2 e 3. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó. Até aí. Uau, diga comigo: José se tornou pai de Faraó. Quem era o líder espiritual? Não era José? Ele não foi colocado lá e falou: olha, toma o anel, lidera, governa, faz acontecer. E no final das contas, Faraó se tornou filho espiritual de José. Isso não é lindo, irmão? Ou seja, você pode ser um rei, um milionário, um bilionário, você pode ser o presidente de um país, mas mesmo assim você também pode ter um pai espiritual, porque essa é a escola hebraica. Uau! Você vai ver que os reis chamavam os profetas de meu pai. Segundo Reis 13, 14. Alguém está aprendendo alguma coisa hoje? Sabe por quê, irmão? Tem gente que ela é tão contaminada com o espírito da Grécia, ela nunca conheceu o espírito hebraico, o espírito de Deus e a escola hebraica, e quando ele entra no ambiente de escola hebraica, que é aqui, ele fica chocado. Não, eu não consigo aceitar. Discipulado, paternidade, não tem nenhuma novidade. Tem gente que só vai na igreja se tiver novidade, já percebeu? Espírito da Grécia, irmão. Quem achou? E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Joás, quem era Joás? Desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E o que ele disse para Eliseu que estava doente? Meu pai, meu pai. A mesma palavra que Eliseu disse para Elias quando ele subia, meu pai, a mesma palavra disse Joás, o rei de Israel, ao profeta Eliseu. Meu pai, meu pai. Quem está entendendo? Então você precisa entender uma coisa. Não existia outra modalidade de escola hebraica que não fosse a escola do discipulado e da paternidade espiritual. Se você vê que alguém fala, não, mas era só Paulo que chamava os outros de filhos. Não. Vai lá, por exemplo, em 1 João 2:1.
como que João tratava os seus discípulos. Meus filhinhos. Verso 12. Filhinhos, escrevo-os. Verso 18. Filhinhos, é já a última hora. Verso 28. E agora, filhinhos. Você já viu um pastor que vive falando todo mundo filho, 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 filho? Alguém já ouviu? Filho, 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 filho. Ô filho, ô filho, 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 filho. Ainda bem que ele é filhinho, porque fica feio, né? Mas filho é bonito. Quem está entendendo? 1 João 3,7. De novo, ó, vai no próximo capítulo, 3,7. Filhinhos. 18. Meus filhinhos. O próximo capítulo, 4,4. 1 João 4,4. Olha quantas vezes ele chama todo mundo de filho, toda hora. Filhinhos. E por último, 1 João 5,21. Ele diz, 5,21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Uau! Que maravilha! Quem está feliz? Glória a Deus. Então a cultura que foi criada, eles eram filhos e os profetas eram pais. Havia uma cultura de sucessão. Diga comigo, cultura de sucessão. Quem criou? Essa escola de profetas criou essa cultura. Então Elias e Eliseu, antes não tinha essa cultura. Quer saber algo bonito? Quer saber algo bonito? Não precisa ser filho biológico para ser sucessor. Isso é maravilhoso, irmão. Se o Esdras quiser ser o meu sucessor, que é meu filho, né, natural, ele vai ter que ser filho espiritual também. E ele vai ter que escolher, um dia ele vai ter... eu não vou poder forçar. Naturalmente ele é meu sucessor, na terra é. Mas quantos líderes morreram e o manto dele não caiu sobre o filho natural? Caiu só a organização. Mas o manto foi parar em outro lugar. Forte, não é? Então, olha que lindo. Eu posso ter um pastor africano e eu sou o White Oyedepo. Diga comigo, ser filho na escola hebraica é uma escolha. Você escolhe ser filho. O problema é que ninguém nos ensinou sobre isso. E quando você ouve paternidade, você fica assustado. Não, mas que negócio esquisito é esse? Eu confesso que eu também era meio grego. Eu não gostava disso. Para mim não fazia sentido. Eu gostava de ouvir alguma novidade. Eu gostava de ver um show, um espetáculo. O cara tinha que pregar um negócio assim, senão pregaçãozinha meia boca. É exigente. Até que eu aprendi a virar filho. A sentar, escutar, observar e decidir. Diga comigo, eu preciso decidir ser filho. Entenda comigo, meu querido. Olha que coisa linda. A paternidade no reino de Deus é o filho que escolhe. Não pegaram. Diga comigo, a paternidade no reino é o filho que escolhe. É o filho que escolhe. Por quê? O mestre estava batizando, sim ou não? E o pessoal entrava na fila. Eu quero ser filho, então batiza. Não era obrigatório. Não era forçado. Então todos nós temos um pai natural que ninguém escolheu. Você escolheu o teu pai? E cada um tem um aí, irmão. Tem uns meio ruim, outros melhorzinho, né? Uns te abandonou, outros morreram.
Deus é tão bom, que Ele deixa você escolher o pai espiritual. Não é maravilhoso isso? Você tem poder. Aleluia. Uma vez eu estava pensando sobre isso. Eu falei, cara, se as pessoas pudessem escolher pai natural também, né? E escolher uns pais, né? Os mais ricos, né? Aí Deus falou para mim, mas pode. Eu falei, pode, só que espiritualmente. Escolha um pai bilionário de fé, bilionário de vestes brancas e bilionário em colírio. Você pode escolher, olha que maravilha. Agora eu vou te pegar. Quem quer? Quem quer revelação? Pergunte para mim, apóstolo. É possível trocar de mestre? Sim. João Batista tinha discípulos, sim ou não? E João Batista anunciou, esse é Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Não todos, mas sabe o que aconteceu com a maioria? Seguiram Jesus. E tiveram. É interessante o reino de Deus. Amém? Às vezes o teu tempo com João Batista já passou. Então tem pessoas que chegaram aqui. Eu vi o apóstolo Dario. A gente se conhece há quanto tempo, filho? 4 anos. Você me escolheu para ser teu pai. Mas antes você deve ter tido algum outro pastor. Mas você fala, algo aconteceu, ele falou, eu quero essa paternidade na minha vida. E decidiu seguir essa paternidade. Quem está entendendo? E hoje está aqui, ele mora em Brusque, ele é apóstolo, está lá pastoreando, e ele sai quarta-feira aqui para assistir o culto, e domingo também, fora dos horários do culto, ele vem todos. Junto com a pastora Rosilda, né? Os dois. A Gilda, levanta a mão, Gilda. Quantos anos você foi pastora aqui em Camboriú? É Camboriú ou Balneário? 18 anos você tinha a tua própria igreja. Ela foi mais tempo pastora em Balneário do que eu. E ela tem uns 5 anos mais velha que eu. Peraí, é minha filha, eu estou defendendo ela. Agora escuta. Um dia ela entrou por essa porta e disse, eu vou ser filha desse homem de Deus. Eu vou ser filha dessa mulher de Deus. E eu vou herdar essa herança. Eu vou herdar essa unção. Eu vou herdar essa sabedoria. O Espírito que está sobre eles vai estar sobre mim. E tem dado muito fruto ela e o pastor Adilson. Vamos aplaudir o Senhor. Ou seja, se você é família do reino, você é da escola hebraica de paternidade. Que aula boa, né? E muito necessária. Que acaba com todas as nossas dúvidas. E qual era a mensagem do mestre? Sejam meus. E sabe como é que funcionava? A Bíblia diz que Paulo, olha só, mesmo sem ser de Jesus, Gamaliel, Paulo cresceu aos pés. Por que diz aos pés? Por que diz aos pés? Porque o mestre ficava em pé. Normalmente eles iam para um campo, um lugar assim, debaixo de uma árvore, e os alunos sentavam. Na verdade, não eram alunos, eram os filhos espirituais, os discípulos, e o mestre ensinando, em pé. Então, eles estavam aos pés. Quem lembra de Maria e Marta? Maria tinha escolhido ficar aos pés de Jesus. Glória a Deus. Sentada
ouvindo, porque essa era a escola hebraica. Já na escola grega, era simplesmente uma tribuna, subia um, falava qualquer coisa que era uma novidade, falava asneira, uns achavam legal, outros achavam ruim, vinha outro, e vinha outro, e vinha outro, e vinha outro. Quantas igrejas hoje são areópagos? Quantas conferências no Brasil hoje são areópagos? Tem 28 pregadores durante 3 dias. Aí nem cabe no cartaz. E outra, um prega, o outro desprega. Um prega, o outro fala que prega melhor. Quem já viu um despregar o outro? Um prega e o outro sobe assim, não, mas... Um tem 7 níveis da prosperidade. O outro sobe e fala, é 28 níveis da prosperidade. Aí você fala, meu Deus, em quem que eu acredito agora? E o pastor diz, termina o culto olhando, não olhem para mim, olhem para Jesus. E vamos embora para casa. Cultura, diga comigo, cultura de paternidade, cultura de sucessão, cultura de honra. Então, dentro dessa cultura, eles criaram a cultura de honra. Se você não vive a cultura da honra, você é 100% grego. Inclusive, se você vê alguém na família do reino não praticando a honra, pode falar, ó o grego aí. É grego, irmão. Lembra, Joás aos pés ali, ó, chorando, dizendo, meu pai, para Eliseu. Dentro do reino de Deus existe a cultura da honra. Na verdade, 100% da cultura do reino de Deus, a base de tudo é a partir da honra. Quem não honra, na verdade, está vivendo o espírito da Grécia. O berço do espírito da Grécia é na Europa. Só que o Brasil já é 100% grego também. Olha só. Você vai ver como as pessoas falam dos seus pais. Como a cultura mostra a paternidade. Alguém já assistiu os Simpsons? Como que o pai é apresentado, né? Um dia eu vi um cara fazendo uma reportagem, ele falou assim, ele pegou todos os desenhos animados e todos os filmes, e quase 100%, nenhum deles apresenta bons pais ou pais com honra. Sempre algo denegrindo a paternidade. E eu estava assistindo esses dias, começa a assistir com as crianças, os filmes da Disney, essas coisas, você começa a ver que sempre os pais são os chatos e os filhos são que têm que sair de casa para viver uma nova aventura, para descobrir que podem viver algo melhor. Já viu, não? Sei lá, qualquer filme que você pegar aí, você vai ver. Sempre, o Simba tem que fugir de casa, os Crudes têm que fugir de casa, a menina lá das águas, lá, não sei, tem que fugir de casa. E todos eles fogem porque os pais são chatos e eles têm que ter uma independência, né? Tem o tal do Luca lá também, ele sai das águas lá e vai viver outra vida em outro lugar, porque com os pais é chato. Porque o mundo promove isso. E outra coisa, no espírito grego, os líderes não são exemplo. Quem aqui, você vai ver, admira o Lula? Ninguém. Porque líder não é exemplo. E aí o que acontece? Existe tanta desonra. E outra, o líder não quer ser exemplo, ele quer mandar só. Ele quer se beneficiar da posição dele de liderança. Ele não tem paternidade. E aí você veio de uma escola grega,
onde o pastor era um cara que não era exemplo. Você via que ele falava as coisas só para enganar as pessoas. Você via que ele dava uma enroladinha para ver se aumentava a arrecadação. E aí o que acontece? Você vê que ele não tinha paternidade, que ele não cuidava de ninguém, que ele não estava nem aí, que ele não discipulava, que ele falava, mas ele não fazia. Ele mandava você orar, mas ele não orava. Ele mandava você jejuar, mas ele não jejuava. Ele mandava você cuidar da tua esposa, mas ele não cuidava da dele. Aí eu pego um monte de gente traumatizada. Pai, paternidade, primícia, honra. Tem gente que já está 3 anos aqui. Será que ele é de verdade mesmo? Que ele não consegue acreditar. Não, é verdade, não. Isso é combinado. Já domingo que vem eu vou voltar. Certeza eu vou pegar alguma coisa errada dele. Porque ele não consegue acreditar que existe o que eu estou falando aqui. Para ele, todo pastor é um charlatãozinho que fica enganando ali, fala bonito, ele é um discursador. Ele veio dessa escola. Eu quero dizer para vocês que aqui tem homem de Deus. Aqui tem profeta na terra. Aqui tem alguém que pode dizer para você: seja meus imitadores. E se você quiser, você pode ser filho. E o que está sobre mim vai repousar sobre você. Você vai começar a fluir em sinais, milagres, maravilhas, prosperidade, unção, sabedoria, revelação, vida com Deus. As escrituras vão abrir, vão desabrochar diante dos teus olhos. Olha o nome da igreja: Família do Reino. Família do Reino. Diga comigo: cultura de vida em comunidade. Então, olha, a escola de profetas gerou todas essas culturas e a cultura de viver em comunidade. Outro problema da escola grega. O que o cara quer? O grego. Ele quer só ir domingo na igreja. Quem vai na igreja só no domingo, ou só quando está com problema, é grego. É grego. Por quê? Porque hoje eu quero ouvir uma novidade, hoje eu não quero. Por isso que ele para de ir na igreja, porque a internet tem mais novidade que a igreja dele. Para que eu vou na igreja ouvir novidade se eu já escuto novidade na internet? Aqui na Família do Reino, ninguém vem aqui para ouvir novidade. Nós vimos aqui ser igreja, ser família, viver em comunhão, estabelecer o reino de Deus. Vocês aqui, isso aqui é um quartel-general, vocês estão sendo treinados para tomar para Cristo 50 nações. Aí o grego olha para você: rapaz, todo dia é culto, cara. É culto, é GC, é como... Eu estou na minha casa. É como se alguém falasse para você assim: nossa, você vai para casa todo dia. Hã? Óbvio. Quem vai para casa? Você dorme na tua casa todo dia, não é verdade? Você passa maior tempo da tua vida na sua casa, sim ou não? E a tua verdadeira casa é essa. Diga comigo: filho passa a maior parte da sua vida em casa. O shopping não é tua casa, a praia não é tua casa, aqui é tua casa, o GC é tua casa, e aí estão os seus irmãos. Cultura de comunidade. Então, toda reclamação que tem da família do reino é de grego. Pode ver. Ele reclama da honra, ele reclama da paternidade, reclama de muito culto, ele reclama de que tem que ir, ele reclama que está repetindo demais as coisas. Por quê? Porque ele quer um areópago. Irmão, se você está procurando entretenimento, tu achou a igreja errada. Inclusive tem gente decepcionada hoje. Ai, cara, eu achei que eu ia lá na quarta-feira e ia ser um auê. Auê no terreiro, meu querido. Aqui é palavra, poder e autoridade.
se você é filho, se você é do reino. Faz barulho se você é filho do reino. Amém. Meu Deus. Deus está me usando. Senta aí mais um pouquinho. Irmão, você já viu que quando dá 9h30, o demônio das 9h30 pega o cara? E normalmente entorta a mão assim, ó. Começa a entortar a mão dele. Aleluia. Diga cultura de paternidade. Cultura de sucessão. Cultura de honra. Cultura de vida em comunidade. Diga cultura de serviço. Eles viviam em comunidade e viviam servindo uns aos outros. O grego, ele procura uma igreja para ele não servir. Eles não estão procurando uma igreja para ninguém encher minha paciência. Esse é o grego, irmão. Ele não quer servir. E que eu vou falar uma coisa para você, meu querido. No reino de Deus, quem não serve para nada. É parasita. Todo grego é parasita. O que o parasita faz? Ele está no corpo, mas ele só suga o corpo e não dá nenhum nutriente para o corpo e não ajuda em nada. Ele só suga. O grego é um parasita, mas ele chega na igreja, ele não participa das coisas, ele só quer sugar. Ele não serve, ele não oferta, ele não dizima, ele não primecia, ele não fala bem. Eu repreendo o espírito da Grécia nesse lugar, em nome de Jesus. Diga comigo, cultura do serviço. Eu não vou pagar Uber hoje, sabe por quê? Porque em vez do grego ir embora, hoje o grego vai se converter em filho. Agora diga comigo, cultura de milagres. Ei, quando ele chegava na escola de profeta, sabe o que estavam lá? Profetizando. Diga comigo, cultura sobrenatural. Sabe o lugar favorito de Davi? Escola de profetas. Davi se considerava um filho do profeta. E ele virou profeta. Você sabia que Davi, a Bíblia chama ele de profeta? E ele, quem que ensinou ele? A escola de profetas. E o que mais que eles faziam lá? Louvor e adoração. Igreja grega tem show. Igreja hebraica, igreja do reino, tem adoração. Aleluia. Quanta coisa grega tem que sair de nós ainda. Diga comigo, cultura de milagres. Quem fazia os milagres? Não eram os profetas? Então eles tinham cultura de milagres. Fazia o machado flutuar, multiplicava o azeite, multiplicava a farinha. Era ou não é? Curava os enfermos. O leproso lá mandava ele, fazia fogo cair do céu. Era uma cultura de milagres. Ei, escola grega não tem milagres. Se você não entendeu muita coisa, lembre só disso. Todo lugar onde tem muita palavra e não tem poder é grego. Tinha ressurreição de mortos. Diga comigo, cultura de música e adoração. Olha o que diz 2 Reis 3,15. Sabe qual que é a maior explosão de escola hebraica que existe hoje no Brasil? CIES 2026. Tudo isso aqui acontece no CIES. Lá se manifesta paternidade, sinais, milagres, adoração, louvor. Olha o que acontece. Eliseu queria profetizar, ele disse, ora, pois, trazei-me um
músico, um tangedor. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor e começou a profetizar. Aonde tem profeta, tem tangedor. Tem hora que os meninos começam a tocar aqui, o Max começa a tocar aquele saxofone, irmão. O mundo muda tudo. É ou não é? Começa a profetizar com os instrumentos. Vamos de novo, 1 Samuel 10:5, que a gente leu no começo. Olha o que diz, 1 Samuel 10:5. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás uma escola de profetas que descem do alto e trazem diante de ti saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão? Você já percebeu que Salmos, que é o livro mais lido da Bíblia, era música profética? Salmo não é música? E não é profecia? A metade das profecias messiânicas estão em Isaías, a outra metade está praticamente em Salmos. É lá que diz que nenhum osso dele seria quebrado. É lá que mostra. Não, era tão profético que Davi estava tão cheio do Espírito que olha as visões que ele tinha lá. Se você vai lá no Salmo 100, por exemplo, ele vai dizer assim, ele consegue ver Jesus e o Pai conversando, coisa que gente do Velho Testamento não conseguia ter esse nível de revelação. Porque ele diz assim, e disse o Senhor a meu Senhor, e disse Yahvé a Adonai. Como assim? O Senhor falou com o Senhor, e Deus falou com Deus. Exousia School. Amém? Vê se é o Salmo 100 que está escrito isso, ou o 110. Vê aí qual que é. Me ajuda, é 100 ou 110? E disse o Senhor ao meu... Vamos ler junto, 1, 2, 3. Disse o Senhor ao meu Senhor. Olha o que o Senhor disse para o Senhor. Assenta-te a minha... Davi viveu 1000 anos antes de Jesus. E ele está lá, tocando a harpa, saltério. Ele criou alguns instrumentos musicais, porque ele sabia que a música estava relacionada ao profético. De repente ele, no espírito... E disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Irmão, ninguém entendeu. O que ele está falando? Aleluia. Quem vive no profético discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Uau! Diga comigo, cultura de adoração e música profética. Diga comigo, música e profecia caminham juntas. Uau! Diga comigo, cultura de presença de Deus. Diga comigo, cultura de santidade e separação. Diga comigo, cultura de discipulado. Essa é a cultura da escola hebraica e essa é a cultura da família do reino. O louvor sobe aqui.